Bom, dando continuidade aos nossos exercícios do livro de Beatriz Alvarenga, só relembrando, esses exercícios fazem parte do capítulo 7 do Beatriz Alvarenga, que trabalha com hidrostática, conteúdo de hidrostática, mais especificamente eu estou fazendo os exercícios de fixação. E nesse momento eu trato da lei de Stevin, lá que é a equação fundamental da hidrostática, que está lá no nosso livro. Então vamos lá. Considere o gráfico P em função de H mostrado na figura, nessa figura, e dele pede algumas coisas. Antes de olhar para o que ele pede, vamos analisar o gráfico, já que ele pediu para a gente considerar o gráfico, vamos olhar. Então eu percebo que aqui eu tenho um gráfico de P em função de H. O que é P? Esse P é pressão, ok? Em função de H. Quem é esse H? Bom, o H pode ser altura, pode ser qualquer coisa. E aqui ele diz o seguinte no gráfico. Esse gráfico mostra como a pressão P no interior de um líquido varia com a profundidade H. Então, H é a profundidade. Tá? Então, não estou trabalhando com altura aqui, a gente até trata a mesma análise, mas não. Aqui nós estamos falando da profundidade do líquido, que é a mesma coisa que nós falamos no exercício anterior, que nós vimos, quem não viu, volta no vídeo lá, sobre a profundidade do líquido, da pressão ali, né, em função da profundidade na glicerina. Bom, olhando para esse gráfico, independente do que eu sei sobre a lei de Stevin, eu percebo algumas características muito importantes. Primeiro, o comportamento desse fenômeno físico é um comportamento linear, é uma reta que eu tenho aqui. Se é um comportamento linear, eu tenho que essa reta deve ser escrita do tipo, uma função do tipo y é igual vou colocar aqui b mais ax, onde x é a minha variável independente, y é a minha variável dependente, e aqui eu tenho os meus dois coeficientes, angular, o A, e linear, o B, onde o B expressa esse espaço aqui, é o ponto onde a linha corta o eixo Y. E o A, ele representa a inclinação desse gráfico. Então, quanto maior a inclinação dessa reta, maior o A. Então, se tivesse uma reta assim, o A seria maior do que uma reta dessa forma. Assim como se eu tivesse essa reta aqui com a mesma inclinação, mas aqui o B é menor do que dessa. Tá? Então, essa é uma análise puramente matemática. E agora, física. Qual é a análise física? Então agora eu tenho que olhar para uma função física que expresse isso. Se eu estou falando em pressão em função de profundidade, nós estamos falando na lei de Stevin. Lá na lei de Stevin, aqui eu já vou colocar na letra A, na lei de Stevin, ele me diz lá o seguinte, que P igual a, ou melhor, vamos colocar aqui, P atmosférica. Se eu estiver falando da pressão atmosférica, se eu estiver falando de um líquido submetido à pressão atmosférica, né? Pode ser a diferença de pressão dentro de um líquido. No exercício anterior nós fizemos isso, né? 1, 2 e ainda tinha mais a pressão atmosférica. Então aqui a pressão atmosférica mais ρ vezes G vezes H. Professor, não estou entendendo o que tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Vamos lá ver. Esse cara aqui é uma variável, ela muda, está no meu eixo X. No meu eixo horizontal, normalmente coloco minha variável independente. Então, esse cara aqui eu posso comparar com o X. No meu eixo Y, eu coloco minha variável dependente, que é o meu Y lá. Opa, agora começou a ficar mais claro. Isso significa que o que está multiplicando X, essa grandeza, é o meu coeficiente angular. E o que está somando aqui, isolado, é o meu B, meu coeficiente linear. Então agora, o que eu observo? B igual a PA e A igual a ρ vezes G. E aí ele pergunta, expressa a inclinação desse gráfico em função de ρ e G. Bom, a inclinação desse gráfico é A. A é igual a ρ vezes G, simplesmente isso. Simples desse jeito, ok?
Na letra B, ele já pede uma análise um pouquinho mais complexa. Indique duas alterações que seriam observadas no gráfico se ele se referisse a uma experiência realizada na Lua. Bom, na Lua nós temos duas características muito importantes que vão ter um impacto direto sobre esse gráfico. A primeira característica importante é em relação à aceleração gravitacional. Então, eu estou falando do mesmo líquido, não quero mexer no Rho. É o mesmo líquido, agora eu levo para a Lua. A aceleração gravitacional diminui. Se essa aceleração gravitacional diminui, o coeficiente angular, aqui essa multiplicação diminui, o A diminui. Portanto, a inclinação vai ser menor. Então, eu vou ter uma inclinação menor. Ok? Ótimo, professor. Beleza. Então é isso só? Não. Tem um outro aspecto. Lembra que eu falei para vocês que tem um segundo aspecto? O segundo aspecto é em relação à pressão atmosférica. Olha, existem alguns estudos que mostram que em torno da superfície da Lua existe uma composição de poeira e até alguns gases que podemos dizer que há uma certa atmosfera ali. Mas nós não temos nem como classicamente falar em pressão atmosférica. Tá? Então, nós atribuímos a pressão atmosférica na Lua, por ela não ter uma atmosfera consolidada, como a gente conhece, nós atribuímos pressão atmosférica lá igual a zero. Então, esse termo aqui é igual a zero. Isso significa que, na verdade, não é isso que nós teremos. Na verdade, nós teremos o PA lá embaixo, com uma inclinação menor do que aquela. Ok? Então, nós teremos aqui o nosso gráfico vai ter essa alteração, uma inclinação menor e uma pressão atmosférica igual a zero. Muito bem, pessoal. Agora encerro, daqui a pouco a gente volta para o próximo vídeo para não ficar muito longo.